Você já se sentiu atraído por um segredo? Por uma verdade que sussurram, foi proibida de ser contada? Essa atração pelo que está oculto, pelo conhecimento que poucos detêm, nasce de um lugar sagrado dentro de nós. Nasce da saudade que aperta o peito quando lembramos de um rosto amado, que já partiu para o outro lado da vida. Nasce do medo silencioso que nos assalta na calada da noite, quando a mente se pergunta sobre o que realmente existe para além do último suspiro. E nasce principalmente daquele vazio que nenhuma conquista material parece ser capaz de preencher, aquela intuição profunda de que somos muito mais do que este corpo, de que nossa história é muito maior do que esta breve passagem pela Terra. É a sede da alma por respostas, uma sede que nos torna peregrinos em busca de qualquer fonte que prometa saciá-la. Neste cenário de buscas e incertezas, ergue-se a figura de Divaldo Franco, um homem cuja vida foi em si uma porta entreaberta para o infinito. Por mais de 70 anos, seus olhos viram o que para nós é invisível. Seus ouvidos captaram melodias e mensagens onde nós só percebemos o silêncio. Através de sua mediunidade, o mundo espiritual não nos enviou apenas recados de consolo, mas um verdadeiro mapa da jornada da alma, um guia para navegarmos pelas complexas paisagens do porvir. Recentemente, um murmúrio cresceu e se espalhou pela internet, falando de uma suposta entrevista proibida de Divaldo Franco, um diálogo que teria sido censurado por conter as mais chocantes e definitivas revelações sobre o destino das almas. A promessa é tentadora. O apelo ao proibido é quase irresistível. Mas, e se o verdadeiro segredo não for a entrevista em si? E se essa busca pelo que foi escondido for, na verdade, a isca que o universo usa para nos atrair a uma verdade muito maior, mais profunda e infinitamente mais libertadora? Neste vídeo, nós não vamos apenas investigar um mito. Nós vamos mergulhar nas águas claras e serenas dos ensinamentos reais e documentados que Divaldo nos legou, aprendendo a separar o ruído do sensacionalismo da música da verdade espiritual. Prepare o seu coração, pois o que você vai ouvir hoje não é um segredo proibido, mas uma verdade que sempre esteve disponível para aqueles prontos a recebê-la. Uma verdade que pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a vida, a morte e o seu próprio destino eterno. Se você sente que chegou a sua hora de encontrar respostas reais, escreva agora nos comentários: "Minha alma tem sede de verdade." E se esta busca ressoa em seu espírito, inscreva-se no canal. Faça isso não por nós, mas pela sua própria jornada. As respostas que você procura estão apenas começando a se desvendar. O que há por trás de uma porta que nos dizem estar trancada? Qual é o poder contido em um sussurro que nos chega aos ouvidos como um segredo, uma revelação guardada a 7 chaves? A alma humana, em sua essência, é uma buscadora. Ela anseia por respostas para as suas dores mais profundas. A saudade que rasga o peito, o medo do silêncio final, a sensação de que deve haver algo mais para além do véu da matéria. E é por isso que a expressão entrevista proibida soa como música para os nossos anseios. Ela promete desvendar o que foi ocultado, entregar o mapa de um tesouro que poucos tiveram a coragem de procurar. Talvez tenha sido essa promessa que trouxe você até aqui, a esperança de encontrar uma verdade suprimida, uma palavra final de Divaldo Franco que pudesse, de uma vez por todas, acalmar as inquietações do seu espírito. E eu lhe digo, sua busca é legítima, sua sede é sagrada. Mas a fonte que você procura talvez não esteja onde o barulho do mundo lhe disse para cavar. Vamos caminhar juntos por essa investigação, não com o espírito do caçador de escândalos, mas com a serenidade do peregrino que busca a luz. A questão central que se apresenta é: existe, de fato, uma entrevista específica, um documento singular de Divaldo Franco sobre o destino das almas que tenha sido deliberadamente censurado, escondido do público? A verdade, meu amigo, minha amiga, é que após uma busca serena e profunda nos registros de uma vida inteira dedicada a ser uma ponte entre dois mundos, não encontramos evidências de uma única e específica entrevista que tenha sido formalmente proibida por tratar deste tema. O que encontramos é algo muito mais complexo e, paradoxalmente, muito mais revelador. A ideia do proibido
parece ser uma névoa, uma construção que se alimenta do nosso desejo pelo extraordinário, talvez nascida da generalização de outras controvérsias reais ou do sensacionalismo que hoje grita por nossa atenção em todos os cantos. Mas aqui reside a primeira grande lição desta nossa jornada. O verdadeiro segredo não está no que foi escondido, mas naquilo que sempre esteve à vista de todos. Conta-se que um espírito, ao se comunicar através da mediunidade abençoada de Divaldo, compartilhou uma história tocante sobre sua própria experiência no plano espiritual. Ele havia sido um homem em vida obcecado por conhecimento oculto, por grimórios secretos e por textos apócrifos que prometiam o poder sobre os mistérios da vida e da morte. Ao desencarnar, sua mente fixa o levou a uma imensa biblioteca em uma zona umbralina, repleta de livros empoeirados e corredores sombrios. Ele passou o que lhe pareceram séculos procurando o livro das respostas finais, acreditando que ali estaria a chave para sua ascensão. Ignorava os convites de espíritos luminosos que o chamavam para os jardins de estudo, para os hospitais de refazimento, para o trabalho simples de auxílio. Certo dia, exausto, um mentor se aproximou dele e disse com infinita compaixão: "Meu irmão, o livro que você procura não existe. O segredo que sua alma anseia não está escrito em tinta, mas no perfume da flor que você se recusa a ver, na lágrima de gratidão do irmão que você se recusa a ajudar, na lição de humildade que você se recusa a aprender." Naquele instante, a biblioteca de sombra se desfez, e o espírito percebeu que a busca pelo segredo proibido havia sido a sua própria prisão. E você? Quantas vezes sua jornada espiritual foi desviada pela busca de uma revelação bombástica, de uma teoria conspiratória, de um guru que promete um atalho para a iluminação? A desconstrução do mito da entrevista proibida não é um fim, mas um convite à maturidade espiritual. É o chamado para pararmos de procurar fora, em documentos censurados ou em segredos sussurrados, a paz que só pode ser construída dentro de nós. O trabalho espiritual que Divaldo Franco, inspirado por Joana de Ângeles, nos legou, não é um conjunto de segredos, mas um oceano de ensinamentos claros, abertos, que exigem não a nossa curiosidade, mas a nossa transformação. A verdadeira sabedoria não está em saber o que Divaldo disse em uma suposta entrevista oculta, mas em praticar o que ele ensinou abertamente em milhares de palestras e livros: o amor, a caridade, a reforma íntima. Se esta reflexão acende uma luz em seu coração, comente com serenidade: eu busco a verdade, não o segredo. Portanto, deixar de lado este mapa falso, o da entrevista proibida, é o primeiro e indispensável passo para que possamos finalmente encontrar o verdadeiro caminho. Ao fazê-lo, não ficamos de mãos vazias. Pelo contrário, nós as esvaziamos da areia da ilusão para que possamos segurar o ouro do conhecimento real. Agora que afastamos a névoa do sensacionalismo e a distração do mito, estamos com o espírito mais limpo e o coração mais preparado. Estamos prontos para ouvir, não o que foi supostamente proibido, mas o que foi incansavelmente ensinado. Estamos prontos para mergulhar naquilo que a alma de Divaldo, em sintonia com os benfeitores espirituais, realmente nos comunicou ao longo de décadas sobre o nosso destino imortal. A pergunta então muda. Não é mais o que nos esconderam, mas sim o que eles de fato revelaram. Como é verdadeiramente a jornada da alma para além da vida, segundo a visão deste, que foi um dos maiores faróis da espiritualidade. Feche os olhos por um instante, apenas por um instante. Sinta a sua própria respiração, o ritmo suave que pulsa em seu peito, a marca de que a vida flui através de você. Desde o primeiro choro até o último suspiro, esta é a nossa jornada na Terra. E por milênios a humanidade tem se perguntado, com uma mistura de medo e esperança, o que acontece quando este ritmo cessa? O que há do outro lado da cortina? Muitas culturas nos pintaram quadros de um juízo final, de um paraíso estático ou de uma condenação eterna, imagens que muitas vezes mais nos trouxeram angústia do que consolo. Mas e se a morte não for um ponto final, e sim uma vírgula na longa frase da existência? E se o apagar das luzes aqui for, na verdade,
o ascender das estrelas em um outro lugar, um despertar para uma realidade muito mais vasta, lógica e infinitamente mais amorosa do que jamais ousamos sonhar. Através da voz e da mediunidade de Divaldo Franco, os ensinamentos dos espíritos superiores vieram nos descortinar exatamente essa paisagem. Eles nos confirmam, com a clareza do sol ao meio-dia, o primeiro e mais fundamental princípio, a imortalidade da alma. Não há fim, há transformação. A consciência, a identidade, o eu que ama, que aprende e que sente, sobrevive intacto ao colapso do corpo físico. Mas não se trata de uma sobrevivência passiva. A vida no plano espiritual é a continuação direta da nossa jornada evolutiva. Somos espíritos eternos, em um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento, e a reencarnação é a ferramenta bendita, a oportunidade sagrada que nos permite voltar à escola da matéria para novas lições. E para onde vamos entre uma vida e outra? Não para um céu etéreo ou um inferno de fogo, mas para comunidades organizadas, cidades espirituais pulsantes de vida e trabalho, como as colônias Nosso Lar, Redenção ou Maria de Nazaré, que funcionam como verdadeiras universidades da alma, hospitais de refazimento e postos de serviço. O céu e o inferno não são lugares geográficos, mas estados de consciência que constroem ao seu redor a paisagem que lhes corresponde. Em uma de suas palestras, Divaldo compartilhou a impressão de uma alma recém-chegada ao plano espiritual, uma mulher que em vida fora uma costureira humilde, cujo maior feito fora criar seus filhos com amor e remendar as roupas dos pobres de sua vizinhança. Ela despertou esperando o temido julgamento. Em vez disso, encontrou-se em um jardim de uma beleza indescritível, sob uma luz suave que parecia cantar. Um benfeitor espiritual a recebeu com um sorriso, explicando que ela estava na colônia de amparo Alvorada Nova. Ele a conduziu por oficinas onde espíritos aprendiam artes que na Terra não puderam desenvolver, por bibliotecas onde o saber era luz e por hospitais onde o amor era o principal remédio. Sua primeira tarefa, para sua surpresa, foi se juntar a um grupo que tecia mantos. Mas aqueles não eram tecidos comuns. Eram impregnados com as vibrações de paz e de esperança de quem os tecia, e destinavam-se a envolver os espíritos recém-chegados, ainda em sofrimento. Ela percebeu, com lágrimas de gratidão, que sua simples habilidade de costurar, seu dom de unir os fios, tinha ali uma aplicação sublime. Sua vida não fora em vão. Nada se perdera. Esta história, de uma simplicidade tocante, nos ensina que a vida continua com uma lógica divina de aproveitamento e propósito. O que você é e o que você faz agora mesmo está definindo a sua bagagem para essa viagem. A paciência que você cultiva no trânsito, a gentileza com que você trata um colega de trabalho, o livro edificante que você escolhe ler antes de dormir, o perdão que você concede a quem o feriu, tudo isso são fios de luz que você está tecendo para a sua própria túnica espiritual. O convite da espiritualidade não é para que você tema a morte, mas para que você qualifique a sua vida. Cada dia é uma oportunidade de construir a sua morada futura, de desenvolver os talentos da alma, que serão suas ferramentas de trabalho e progresso na pátria espiritual. Não se trata do que você acumula, mas de quem você se torna. Se você acredita que a vida é uma construção contínua, escreva nos comentários. Hoje eu construo o meu amanhã espiritual. Essa visão é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de consolo e de esperança. Saber que não estamos desamparados, que mentores amigos nos aguardam, que existem cidades de luz preparadas para nos acolher e nos ensinar, que o amor e o trabalho continuam sendo as molas mestras do progresso. Tudo isso acalma o coração e dá um sentido profundo à nossa existência terrena. É a promessa de que todo esforço pelo bem vale a pena. Mas a honestidade e a clareza da doutrina espírita nos obrigam a fazer uma pergunta necessária e sóbria. E se a alma, ao despertar, não estiver pronta para essa luz? E se o seu peso interior, a sua bagagem de remorso, de vício, de egoísmo, for tão densa que a impeça de se elevar a essas paragens de paz? Se a lei é de afinidade vibratória, para onde são atraídos aqueles que viveram mergulhados na desordem das paixões inferiores?
Se existem colônias de luz, é porque também existem regiões de sombra, zonas de purificação e dor, que a doutrina espírita convencionou chamar por um nome que inspira respeito e reflexão: o umbral. O que é este lugar? Quem vai para lá? E mais importante, há esperança para quem nele adentra. Na física do nosso mundo, todo corpo de luz projeta uma sombra. Toda força de ascensão precisa vencer a gravidade que a puxa para baixo. Essa é uma lei do equilíbrio universal, e ela encontra um eco profundo nas realidades da alma. Após vislumbrarmos as paisagens luminosas das colônias espirituais, a honestidade e a profundidade do conhecimento espírita nos convidam a olhar para a outra face dessa realidade. Falar sobre os lares de refazimento sem mencionar as zonas de purgação seria contar apenas metade da história. Seria oferecer um consolo frágil, incompleto. Portanto, adentremos este tema não com medo, mas com o respeito e a seriedade de quem sabe que toda colheita é precedida de um plantio. Vamos falar sobre o umbral, não para assustar o coração, mas para despertar a consciência, pois o amor verdadeiro não apenas afaga, ele também alerta e educa. A primeira coisa que precisamos entender sobre o umbral é o que ele não é. Ele não é o inferno de condenação eterna, criado por um Deus punitivo. Na lógica divina do amor e da justiça, não há castigos perpétuos, pois isso anularia o propósito maior da vida, que é a evolução infinita. O umbral é, antes de tudo, um estado de consciência que se materializa em uma região correspondente no plano espiritual. É uma zona de esgotamento de resíduos mentais, um purgatório temporário onde as almas por afinidade vibratória se reúnem após a morte física. E quem é atraído para lá? Aqueles que viveram profundamente mergulhados no egoísmo, no ódio, na crueldade. Aqueles que se deixaram consumir pelos vícios que escravizam a alma. Aqueles que alimentaram o remorso sem o bálsamo do arrependimento sincero. E, de forma particularmente dolorosa, aqueles que cometeram o suicídio, criando um vórtice de perturbação e dor. Ninguém é enviado ao umbral. A própria alma, por sua densidade, escolhe o seu pouso. Relatos psicografados por médiuns como Divaldo Franco, através de espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, nos pintam um quadro sóbrio, mas necessário dessas regiões. Imagine um homem que, na Terra, foi um empresário implacável, que construiu sua fortuna sobre a ruína de outros. Ele desperta após a morte não em um trono, mas em uma planície cinzenta e fria, envolto por um nevoeiro denso que parece emanar do chão. Ele tenta gritar ordens, mas sua voz não tem poder. Ele sente uma sede excruciante, não de água, mas da admiração e do temor que costumava impor. Ao seu redor, ele vê outras almas, cada uma revivendo em um ciclo angustiante o seu próprio drama. A mulher que traiu um grande amor e agora o procura incessantemente em rostos disformes. O jovem que se entregou às drogas e agora sente a agonia da abstinência de forma multiplicada. O empresário é assombrado não por demônios externos, mas pelos rostos vívidos de todos aqueles que ele prejudicou. O sofrimento ali é um espelho da alma, refletindo tudo aquilo que nos recusamos a encarar em vida, até que, exausto, em um lampejo de lucidez, um primeiro e genuíno pedido de socorro brota do fundo do seu ser, e à distância, uma pequenina luz começa a piscar. Compreender a realidade do umbral tem uma aplicação prática e imediata em nossa vida, aqui e agora. Não precisamos esperar a morte para conhecer essa vibração. Nós criamos e visitamos nossos umbrais particulares todos os dias. O ressentimento que guardamos por anos contra um familiar é um pequeno umbral que carregamos no coração. O vício que nos domina e que nos recusamos a tratar é um portal para essa sintonia de sofrimento. A mentira que sustentamos, o orgulho que nos impede de pedir perdão, a maledicência com que ferimos os outros, tudo isso são tijolos com os quais construímos nossas próprias prisões mentais e emocionais. A grande lição do umbral é um chamado urgente à faxina íntima. É o convite para que possamos resolver nossas pendências, curar nossas feridas e nos libertar das correntes do negativismo enquanto ainda estamos na bendita oportunidade do corpo físico. Se você se compromete a dissolver as sombras em sua própria vida, comente com força: eu escolho a luz hoje.
Contudo, mesmo na mais densa escuridão, a luz do amor divino jamais deixa de existir. Nenhuma alma está irremediavelmente perdida ou esquecida. A misericórdia de Deus se manifesta através de seus trabalhadores incansáveis, as legiões de espíritos benfeitores, os verdadeiros enfermeiros da alma, que organizam missões de resgate e adentram essas zonas de dor para socorrer aqueles que já estão aptos a receber ajuda. O resgate, porém, não é compulsório. Ele depende de uma brecha, de uma prece sincera, de um vislumbre de arrependimento no coração do sofredor. É preciso que a alma doente queira ser curada. Mas essa dinâmica de queda e resgate, de sofrimento e alívio, não acontece por acaso. Ela não é um jogo de sorte ou de favoritismo divino. Pelo contrário, ela é regida por leis universais, precisas e perfeitas em sua justiça. Leis que governam tanto a formação do umbral quanto a manutenção das colônias de luz. Que leis são essas que tecem o destino de cada alma? Como a lei de causa e efeito e a lei de afinidade definem para onde vamos e com quem nos encontramos após a morte. Observe por um momento a majestade silenciosa do universo. As galáxias que giram em uma dança cósmica que dura bilhões de anos. As estações que se sucedem com precisão infalível. A água que sempre busca o seu nível. Da órbita dos planetas à estrutura de um único floco de neve, tudo obedece a leis. O universo não é um caos. Ele é um cosmos, uma ordem divina regida por uma inteligência suprema que se manifesta através de princípios imutáveis. Se a matéria, em sua aparente inércia, é governada por leis tão perfeitas, por que seria diferente com o espírito, que é a essência pulsante da vida? A jornada da alma, suas quedas em zonas de sombra e suas ascensões a colônias de luz, não é um drama sujeito ao acaso. Pelo contrário, ela é a expressão sublime de leis espirituais tão exatas e justas quanto a lei da gravidade que nos mantém presos ao solo. Duas dessas leis são os pilares que sustentam toda a arquitetura do destino. A primeira é a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação ou karma. Ela é simples em seu enunciado e profunda em suas consequências. Tudo o que lançamos ao universo, em pensamentos, palavras e principalmente em ações, invariavelmente retorna a nós, na mesma natureza e com a intensidade correspondente. Não como um castigo, mas como um aprendizado. Como nos ensina Divaldo, somos herdeiros diretos de nossos próprios atos. A segunda é a lei de afinidade ou sintonia vibratória. Ela determina que o semelhante atrai o semelhante. Nós somos como ímãs ou diapasões vivos. Nossa vibração interior, moldada por nossos sentimentos, hábitos e moral, nos conecta naturalmente a ambientes e companhias que ressoam na mesma frequência. É esta lei que, sem a necessidade de nenhum juiz externo, conduz a alma do avarento para junto de outros avarentos, e a alma do benfeitor para junto de outros benfeitores. O destino não é uma sentença escrita na pedra, mas um caminho que nós mesmos pavimentamos a cada passo. Divaldo, em seus diálogos com a espiritualidade, frequentemente nos recordava de uma imagem poderosa. Imagine que cada alma, ao longo de sua vida, carrega consigo duas ferramentas invisíveis, uma sacola de sementes e um diapasão. A sacola contém sementes de todos os tipos, correspondentes a cada um de nossos atos. Sementes de paciência, sementes de ira, sementes de perdão, sementes de egoísmo. Este é o nosso acervo de causa e efeito. O diapasão, por sua vez, vibra constantemente na frequência de nosso estado íntimo predominante, de nossos amores e ódios, de nossas esperanças e desesperos. Esta é a nossa afinidade. Ao chegar ao plano espiritual, o diapasão define o terreno onde a alma irá pousar. Se ele vibra em baixa frequência, a alma é irresistivelmente atraída para um solo árido e pantanoso. Ali, pela lei, ela é compelida a abrir sua sacola e plantar as sementes que cultivou. Se plantou espinhos, colherá espinhos. Mas a lei divina lhe concede o livre-arbítrio. Mesmo naquele solo ingrato, ela pode decidir com esforço arrancar uma erva daninha, regar um pequeno broto de bem, ajudar um companheiro de infortúnio. Ao fazer isso, a vibração de seu diapasão começa
lentamente a se alterar, a se elevar. E ao mudar sua sintonia, ela começa a enxergar ao longe uma paisagem mais verde, sentindo-se agora atraída para um novo campo, onde poderá plantar suas sementes melhores. Esta alegoria nos mostra que não somos marionetes de um destino cego. Somos os protagonistas de nossa própria história evolutiva. A lei de causa e efeito nos dá a matéria-prima do nosso caminho, mas é a nossa sintonia interior, regida pelo nosso livre-arbítrio, que determina o que faremos com ela. Entender isso é o ponto de virada de uma consciência infantil para uma consciência adulta. É parar de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Cada desafio, cada dor, cada encontro deixa de ser um castigo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado e de recalibração. Você é o agricultor, o músico e o piloto de sua própria alma. A cada instante, você escolhe as sementes que vai plantar e a música que sua alma vai emitir. Se você se sente pronto para ser o autor consciente da sua jornada, escreva: Eu sou responsável pela minha colheita. É um sistema de uma beleza e de uma perfeição admiráveis, onde o amor e a justiça são as duas faces da mesma moeda, sempre visando ao crescimento e à felicidade final de todos os filhos de Deus. É a certeza de que o universo é, em sua essência, justo, bom e educativo. No entanto, essas leis e verdades grandiosas, para chegarem até nós, precisam de pontes. Elas nos são traduzidas por instrumentos humanos, homens e mulheres de carne e osso, com suas próprias histórias, suas próprias lutas e, sim, suas próprias complexidades e contradições. Divaldo Franco foi um desses instrumentos, um dos mais notáveis e prolíficos de nosso tempo, um canal para estas verdades sublimes. Mas como todo ser humano em sua jornada evolutiva, ele não esteve isento de polêmicas e de posicionamentos que geraram debates acalorados em nossa sociedade. Como podemos, então, conciliar a imagem do mensageiro espiritual com a do homem público envolto em controvérsias? Como separar a pureza da mensagem da complexidade do mensageiro? É isso que exploraremos a seguir, olhando com respeito e honestidade para o legado completo de Divaldo Franco. A alma humana tem uma sede profunda de heróis. Nós buscamos guias, mentores, faróis de luz que nos pareçam perfeitos, inabaláveis em sua sabedoria e conduta. É uma busca compreensível, nascida do desejo de segurança em nossa própria jornada incerta. Mas a verdade da condição humana, mesmo para os maiores missionários, é que toda grande luz, quando observada de perto, revela a silhueta do homem que a sustenta. Um homem com sua história, suas ideias, suas experiências e, inevitavelmente, suas imperfeições. Para compreendermos verdadeiramente o legado de uma figura como Divaldo Franco, precisamos ter a coragem de olhá-lo por inteiro, não para julgar, mas para entender. Precisamos deixar de lado tanto a lente da idealização cega, quanto a da crítica implacável, e adotar a visão serena da compaixão, que reconhece a complexa e, por vezes, contraditória jornada de um espírito a serviço do bem. É inegável que, ao lado do médium que consolou milhões com suas palavras sobre a vida imortal, existiu o cidadão Divaldo Franco, cujas opiniões e posicionamentos em temas do nosso tempo geraram profundas divisões e, para muitos, sincera dor e desapontamento. Suas declarações públicas sobre questões sociais e seu apoio a determinadas figuras do cenário político brasileiro foram fontes de controvérsias reais que ecoam até hoje. E talvez seja daqui, dessa zona de debate e discordância ideológica, que tenha nascido a névoa do proibido, não por uma censura a seus ensinamentos espíritas, mas pela reação daqueles que se sentiram feridos por suas visões de mundo. Mas é igualmente inegável, e seria uma profunda injustiça omitir a outra face monumental desta mesma vida, a do trabalho incansável, a das mais de 250 obras psicografadas que levaram luz a incontáveis corações e, acima de tudo, o testemunho vivo da caridade na mansão do caminho, um oásis de amor que acolheu e transformou milhares de vidas. A jornada de uma alma é um rio, não uma fotografia. Possui trechos de águas límpidas e outros de correnteza turva. Uma antiga história do Oriente
muitas vezes lembrada por mentores espirituais para ilustrar um ponto vital, fala de uma aldeia que morria de sede. Certo dia, chegou um viajante carregando um cântaro de barro, um recipiente simples, um pouco rachado e sujo da poeira do caminho. Dentro dele, no entanto, havia uma água pura e cristalina, de uma fonte curadora. Alguns aldeões, olhando para a imperfeição do cântaro, recusaram a água. Como algo tão puro pode vir de um recipiente tão falho? Disseram, e permaneceram com sede. Outros, deslumbrados, beberam a água, mas passaram a adorar o cântaro e o viajante, esquecendo-se da fonte de onde a água viera. Os mais sábios da aldeia, porém, aproximaram-se com gratidão. Eles honraram o viajante, pegaram a água com reverência e a usaram para saciar a sede de suas famílias e para regar suas terras. Eles souberam honrar o presente sem adorar o portador e reconhecer as falhas do recipiente sem jamais desprezar o tesouro que ele continha. Divaldo Franco, como todos os grandes médiuns e profetas, foi um desses cântaros. A nós, cabe a sabedoria de beber a água pura da mensagem espiritual, sem jamais esquecer que o instrumento é humano. Aqui reside a aplicação prática mais importante de toda a nossa jornada, o desenvolvimento do discernimento espiritual. A era da fé cega em uma única figura, por mais nobre que seja, está chegando ao fim. A espiritualidade madura nos convida a parar de terceirizar nossa consciência. O ensinamento libertador não cria seguidores de um homem, mas seguidores de princípios. Como saber se a água é pura? Estude. Leia as obras fundamentais, como as de Kardec e os Evangelhos. Sinta. A sua intuição e o seu coração lhe dirão se aquela mensagem lhe traz paz e o eleva. Compare. Veja se o ensinamento está em harmonia com as leis maiores do amor e da caridade. E, acima de tudo, aplique. Veja se aquela lição, na prática, torna você uma pessoa melhor, mais amorosa, mais paciente, mais perdoadora. Crie o seu próprio filtro interior, baseado no estudo e na moral cristã. Se você assume o compromisso de desenvolver o seu próprio discernimento, comente: a minha bússola é a minha consciência. E assim, nosso roteiro se completa. Partimos de um mito, o da entrevista proibida, e essa busca nos levou a uma jornada muito mais profunda. Desconstruímos o segredo para encontrar a verdade. Vislumbramos a organização da vida no além. Sentimos o respeito necessário pelas zonas de purificação, compreendemos a justiça perfeita das leis divinas e, por fim, acolhemos a complexidade do instrumento humano que nos serve de ponte. Todas essas peças agora estão sobre a mesa. Elas formam um mapa, não um mapa de segredos proibidos, mas um mapa para a autoiluminação e para a responsabilidade. E com este mapa em mãos, o mapa da vida que continua, das leis que nos educam e da necessária e constante reforma íntima, a grande pergunta final deste percurso não é mais sobre Divaldo Franco ou sobre qualquer outro mensageiro. A pergunta agora é sobre você. Que viajante você escolherá ser em sua própria estrada imortal? Chegamos ao final de nossa jornada de hoje, mas como agora sabemos com mais profundidade, todo final é apenas um novo e luminoso começo. Partimos em busca de uma suposta entrevista proibida e encontramos algo infinitamente mais valioso, um caminho para dentro de nós mesmos. Descobrimos que o destino da alma não é um segredo obscuro guardado a 7 chaves, mas uma paisagem que nós mesmos pintamos com as cores de nossas escolhas diárias. Vislumbramos que o mundo espiritual não é um vazio de incertezas, mas um cosmos de ordem, propósito e aprendizado contínuo, com lares e escolas que aguardam por cada um de nós. Compreendemos que leis perfeitas e educativas de causa e efeito e de afinidade regem nossos passos, não para nos punir, mas para nos ensinar a arte de voar cada vez mais alto. E, por fim, aprendemos a lição da maturidade espiritual, a de honrar a mensagem de luz, sem nos esquecermos da complexa e, por vezes, falível humanidade do mensageiro, desenvolvendo assim a nossa mais preciosa ferramenta, a bússola da própria consciência. A poeira do mito se assentou, as leis foram expostas. O mapa da jornada foi desdobrado diante de você. E agora, a pergunta inevitável ecoa no silêncio do seu coração.
sabendo que cada pensamento é uma semente, que cada ato é um tijolo na construção da sua eternidade e que a morte é apenas uma mudança de endereço, como você vai viver o seu dia de amanhã? Que legado de amor você começará a construir, não para a admiração do mundo, mas para a felicidade da sua própria alma, a partir deste exato momento? Se esta jornada transformou algo dentro de você, se você sente que uma nova porta de entendimento se abriu em seu espírito, manifeste essa nova consciência. Escreva com fé e firmeza nos comentários: estou pronto para viver a minha imortalidade. Deixe que o universo ouça a sua decisão. Sua jornada de descoberta está apenas no começo. Para não perder as próximas revelações que preparamos, assine o canal agora e ative o sino das notificações. A sua alma anseia por continuar aprendendo. E enquanto aguarda o nosso próximo encontro, clique no vídeo que está aparecendo agora em sua tela. A próxima verdade que você descobrir pode ser exatamente aquela que faltava para completar o grande quebra-cabeça da sua vida.